Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a aula 33 do Biblifique. Para quem caiu de paraquedas, entrou aqui, não sabe o que está fazendo na vida, está com o microfone aberto, inclusive, porque eu estou vendo o microfone aberto ainda de duas pessoas que estão na sala. Meu nome é Alexandre Classen, estou aqui do lado do Norberto Classen, que também está com o microfone aberto, inclusive. Ah, fechou agora, muito obrigado. E o tema da aula de hoje é imposição de mãos. Imposição de mãos. Alexandre, por que você vai ministrar ou vai falar, vai dar aula sobre ensinar sobre imposição de mãos? Porque foi uma pergunta aí que sei lá, no intervalo de uma semana, chegou umas 4 vezes para mim no meu Instagram sobre imposição de mãos. As pessoas ficaram curiosas com isso e, de fato, as pessoas têm muita curiosidade sobre isso e é um assunto importante, fundamental, inclusive. Quero conversar com vocês um pouquinho para... É uma aula muito simples, é uma aula muito tranquila. Então, eu estou vendo que tem gente que está comendo, tem gente que está sentado no sofá. Relaxa, fica tranquilo. É uma aula bem de boa. A gente vai ler alguns textos para a gente desmistificar um pouquinho, mas, de fato, desmistificar um pouquinho a imposição de mãos. A gente vai falar o que realmente significa, da onde que vem essa ideia, se essa ideia ainda é válida, quando ela é válida, o que a imposição de mãos faz, enfim... O que se baseia, o que resume em imposição de mãos, eu gostaria de conversar com vocês. Talvez, inclusive, a aula seja um pouquinho mais enxuta, um pouquinho mais curta, porque é mais um monte de texto bíblico que a gente vai ler aqui, coisa que a gente adora fazer. Partiu? Todo mundo preparado? Faz um joinha aí se está todo mundo preparado. Vamos que vamos, então. Vamos abrir já. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia e não na tela, abra a sua Bíblia em Hebreus 6. Aliás, não, antes disso. Hebreus 5, versículo 11. Todo mundo enxergando minha Bíblia, gente? Preciso perguntar, porque volta e meio o Zoom arma uma armadilha para a gente aí. Muito bem. Hebreus 5, versículo 11 diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O que está acontecendo aqui? O autor aos Hebreus está começando a fazer e ensinar uma pira muito louca, que é Jesus Cristo como sacerdote, especialmente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Inclusive, aqui, no versículo 5 do capítulo 5 de Hebreus, o escritor aos Hebreus está falando aqui sobre o Salmo 110, que declara que Jesus é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Só que ele faz uma pausa, que ele faz um interlúdio no texto que ele está falando, dizendo, olha, a respeito disso que eu acabei de falar, eu tenho muitas coisas para falar, muitas coisas para explicar. Só que vocês têm se tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, olha só, o escritor aos Hebreus está falando com cristãos normais, e ele está dizendo o seguinte, olha, vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha que baita bronca que o escritor aqui está fazendo para a igreja, ou para os cristãos para os quais ele estava explicando aí, ou pelo menos escrevendo o seu texto, sua carta. Ele está dizendo, olha, vocês são tardios em ouvir, vocês estão demorando demais para ouvir, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês são preguiçosos, lerdos, não ouvem o que eu ensino para vocês, vocês estão precisando de leitinho, são crianças. Ora, versículo 13, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Só aqui já teria uma aula inteira para a gente falar, mas não é o assunto de hoje, isso aqui é só uma introdução. Versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele insere aqui um conceito de princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Ou seja, ele está falando, olha, deixem agora, avancem, deixem para trás os princípios elementares da doutrina de Cristo e vamos para aquilo que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus,
do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Olha que texto interessante. O escritor aos Hebreus chega para os cristãos para os quais ele está escrevendo e fala, olha, vocês precisam avançar, sair dos princípios elementares da doutrina de Cristo, senão vocês não entendem aquilo que eu expliquei lá em cima nos primeiros versículos do capítulo 5. Estes princípios elementares precisam ser superados para que vocês atendam, ou pelo menos tenham, perfeição. Ou seja, enquanto nós ainda caminhamos nos princípios elementares da doutrina de Cristo, enquanto nós ainda estamos aprendendo as disciplinas ou os princípios elementares da doutrina de Cristo, nós não somos perfeitos. Nós somos apenas crianças. E aí ele faz uma lista aqui de quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo que ele considera. Ele começa falando sobre o arrependimento de obras mortas. Ele fala da fé em Deus. Ele fala do ensino sobre batismos. Ele fala sobre a imposição de mãos. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele fala 6 coisas aqui que são consideradas, então, os princípios elementares da doutrina de Cristo, das quais uma delas é imposição de mãos. Ou seja, enquanto a gente não entender de fato o que significa imposição de mãos, por que a imposição de mãos existe, para que ela serve, o que de fato está em volta disso tudo, a gente não é perfeito e a gente ainda é criança. Precisamos de leite e a gente não consegue entender necessariamente tudo aquilo que o escritor aos Hebreus estava explicando antes, no capítulo 5. Por isso que é tão importante a gente entender os princípios elementares. E imposição de mãos é um deles. Quando a gente vê a nossa sequência de aulas aqui desde janeiro, vocês vão perceber que quando a gente falou sobre as 7 obras da fé, nós estávamos falando sobre o arrependimento de obras mortas, porque nós estávamos falando de fato sobre as obras vivas. Se nós estamos falando das obras vivas, quer dizer que a gente está deixando para trás as obras mortas. Então, se você quer saber um pouquinho sobre arrependimento de obras mortas, depois dessa aula, se volta lá para a aula 15, 16 e 17. E aí você assiste sobre as 7 obras da fé. Aí você vai entender um pouquinho sobre como se arrepender das obras mortas. Se você quer saber um pouquinho sobre fé em Deus, nós temos 8 aulas, se não me engano, falando só sobre fundamentos da fé. Só sobre fé. Que é a aula 10 a aula 17. São 8 aulas. Se você quer saber sobre ensino de batismos, você vai voltar para a aula 28, 29, 30 e 31, que nós falamos sobre batismos. A gente fez uma introdução sobre batismos na aula 28, a gente falou sobre o batismo nas águas, a gente falou sobre o batismo de arrependimento, a gente falou sobre o batismo com o Espírito Santo e deu uma diferenciação aqui entre batismo com o Espírito Santo e batismo com o fogo. Então a gente falou sobre batismos e hoje nós queremos falar então sobre imposição de mãos, assunto que é meio nebuloso, nem todas as pessoas entendem direito, porque a maioria dos cristãos considera a imposição de mãos um negócio meio místico. Ele não é místico, ele é um princípio. Ele é um princípio. Ele é um princípio elementar da doutrina cristã. É um princípio essencial, fundamental para a vida cristã. Imposição de mãos. Não é um misticismo, não é algo místico, mas é algo herdado, logicamente, pelos judeus para os cristãos. Se a gente parar para pensar, a gente está falando aqui com adultos, com pessoas que querem sair do leite, pessoas que querem realmente ir para o alimento sólido, que querem entender de fato, ou já entendem e querem reforçar os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer que, vamos falar sério aqui, a vida cristã ela não está livre de alguns, entre aspas, rituais, de alguns ritos. A gente está livre de religiosidades. A gente está livre de religiosidade, de legalismo. Mas não necessariamente está livre de alguns rituais. Alguns rituais foram herdados do judaísmo, foram herdados do Antigo Testamento, as coisas continuam. Por exemplo, o batismo, a gente não pode falar que não é um ritual. É um ritual. É um ritual, entre aspas, de iniciação na vida cristã, o batismo nas águas. Concordam comigo? Não dá para discordar de mim, certo? É um ritual. A ceia é um ritual. Pessoal, mais uma vez alguém abriu o microfone. Eu acabei de zerar o microfone, tá? Pessoal, cuidado quando forem mexer na tela do celular para não ligar o microfone. A ceia
Ele é, de fato, um ritual também. Se for parar para pensar, é um ritual. Você bebe vinho ou o suco de uva, você come pão em comunhão com o corpo de Cristo. É, de certa forma, um ritual. A imposição de mãos também é. De certa forma, eu estou colocando em muitas aspas aqui, ok? Muitas aspas aqui. Para quem está assistindo essa gravação, não me acuse de dizer que a vida cristã é cheia de rituais, de misticismo, de rituais místicos. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que algumas coisas, algumas atitudes, algumas coisas que a gente faz como cristãos foram herdados de rituais, por exemplo, do judaísmo. O batismo acontecia, a ceia aconteceu, a Páscoa aconteceu. E a gente continua isso daqui para frente. De uma maneira geral, imposição de mãos significa transferência de alguma coisa ao longo da palavra de Deus. E ela aparece pela primeira vez lá em Gênesis 48. Então vamos ver. Gênesis 48 comigo, vamos abrir comigo aqui. Eu não programei os textos, então a gente vai ter que abrir na raça aqui. Gênesis 48, versículo 14. Israel, Jacó, no caso, tá aqui, ó, versículo 14. Estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. O que está acontecendo aqui é que José apresenta Manassés e Efraim para Jacó abençoar. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. Jacó, como tradição, estenderia as mãos sobre os dois, abençoaria o mais velho e não traria tantas bênçãos assim para o mais novo, no caso Efraim. O problema é que Jacó, de propósito, ele troca as mãos, ele cruza os braços, ele coloca a mão direita, que é a mão abençoadora, no caso de Jacó, tá? Isso aqui não continua, não é um misticismo, não. É no caso de Jacó, que a mão direita, que era a abençoadora dele, ele coloca em Efraim, e a esquerda em Manassés, e ela abençoa Efraim e não abençoa Manassés. Versículo 15, abençoa José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Então, a imposição de mãos, ou seja, você colocar as mãos sobre a cabeça de alguém, você colocar as mãos sobre alguém, acontece aqui em Gênesis 48, quando Jacó, ele abençoa, presta atenção, ele abençoa os filhos de José. Entre aspas, ele abençoa o próprio José aqui, abençoando seus filhos, tanto que o texto diz, ele abençoou a José, mas ele estava abençoando na prática os filhos de José. Em Números, a imposição de mãos aparece de novo em Números 27, versículo 18. Acontece aqui a transferência de autoridade de Moisés para Josué. Josué agora estava assumindo o comando do povo de Israel, e Moisés, então, pela imposição de mãos, ele abençoa Josué, aliás, Moisés, com a imposição de mãos, abençoa Josué com a sua autoridade. Diz o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade. Põe sobre ele a tua autoridade. Em Gênesis 48, a imposição de mãos estava abençoando. Aqui a imposição de mãos estava transferindo uma autoridade. Para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, aliás, ponto final aqui. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor segundo a sua palavra, sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Muito bem, Moisés aqui impõe as mãos sobre Josué e transfere a autoridade para Josué. Imposição de mãos que aparece de novo em Deuteronômio 34, versículo 9. Aparece da seguinte forma: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, Moisés não só transferiu
autoridade para Josué com a imposição de mãos, mas transferiu também sabedoria a Josué com a imposição de mãos. A imposição de mãos aparece de uma maneira diferente e indireta também em 2 Reis, capítulo 13, no versículo 14, ou pelo menos a partir do versículo 14, dizendo: estando Eliseu, profeta, padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então ele disse a Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse o rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Enfim, a história aqui continua. Então Elias, ele impõe as mãos sobre as mãos do rei Jeoás para que ele atirasse as flechas num ato simbólico. Algumas pessoas vão chamar isso aqui de ato profético. Se você é de uma corrente teológica um pouco mais conservadora, você não vai considerar um ato profético, mas um ato simbólico da parte de Elias para com o rei Jeoás, para que ele fizesse ali, atirasse as flechas, e as flechas atiradas representavam então vitórias do povo de Israel em relação aos seus inimigos. Quando a gente volta lá para o começo da lei, em Levítico 16, isso aqui é interessante, em Levítico 16, o cordeiro, ou pelo menos o animal que recebia os pecados do povo na expiação, recebia os pecados pela imposição de mãos. Olha só que interessante isso aqui. Levítico 16, versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão do homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e um homem soltará o bode no deserto. Meu Deus, Alexandre, você tinha mostrado exemplos no Antigo Testamento de imposição de mãos muito bonitos, muito lindos, muito maravilhosos. Agora, Arão tinha que colocar as mãos sobre o bode e transferir os pecados do povo para o bode de uma forma, obviamente, simbólica, o que era muito grave, mas o que tinha que acontecer. Aqui o verbo imposição de mãos é o mesmo que acontece em todos os outros textos que nós lemos aqui. Então, sim, de certa forma, é uma imposição de mãos. Quer dizer que uma pessoa pode impor as mãos para amaldiçoar? Não, porque nós não encontramos mais este padrão ao longo das Escrituras. Preste atenção, existe algumas chaves hermenêuticas, ou pelo menos um método hermenêutico, de você perceber como que as coisas se repetem ao longo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se repete. Isso é uma chave hermenêutica, gente. A palavra de Deus, ela se repete. A palavra de Deus, ela se explica. A chave hermenêutica da Bíblia é a própria Bíblia. O que isso quer dizer? Se isso acontece em um texto, mas não necessariamente acontece em outros textos, a gente não pode pegar um texto aqui e falar: isso é verdade, eu posso colocar os meus pecados sobre alguma coisa e fim de conversa. Isso aqui era um ato individual, particular do dia da expiação. Preste atenção nisso. Não dá para a gente simplesmente pegar um versículo, uma coisa que aconteceu e encará-lo como padrão. Nós precisamos encarar os padrões ao longo da palavra de Deus. E nós vamos perceber que os padrões que nós lemos aqui nos versículos do Antigo Testamento, eles se repetem no Novo Testamento com a igreja, já com os cristãos, com os gentios, com os judeus cristãos, depois do Messias, depois de Jesus. Ou seja, o princípio da imposição de mãos, que foi, de certa forma, inventado no Antigo Testamento, ele se mantém no Novo Testamento, ele se apresenta, ele aparece no Novo Testamento, e a gente precisa perceber onde que ele aparece para a gente conseguir fazer aqui uma conciliação de princípio mesmo. O que ele significa? Vocês lembram na aula de dízimo, aula 23 e 24? Se você não assistiu a aula de dízimo 23 e 24,
depois dessa aula, agende-se ou corra lá e assista essas 2 aulas para vocês entenderem como que a gente fez ao longo de toda a palavra de Deus, vendo toda a palavra de Deus, onde que dízimo se encaixava e qual de fato era o princípio do dízimo. Não o ato em si, mas o princípio. O que nós estamos querendo dizer aqui é o princípio de imposição de mãos e não necessariamente o ato em si. A gente já vai ver isso de uma forma um pouquinho melhor. Mas quando a gente vê a imposição de mãos ao longo da história toda da palavra de Deus, ao longo das escrituras inteiras, especialmente no Novo Testamento, a gente percebe que existe um princípio geral da imposição de mãos. Qual é esse princípio? É a transferência do poder de Deus de alguma forma ou na forma de alguma coisa. Mas sempre vai ser a transferência do poder de Deus. Para que serve, de maneira geral, o princípio de imposição de mãos? Para transferir, para transmitir o poder de Deus. E este poder de Deus vai se manifestar de algumas formas diferentes com a imposição de mãos. Mas antes da gente entrar nisso, a gente precisa prestar atenção para a gente tirar um pouquinho do misticismo que envolve a imposição de mãos. Porque as pessoas encaram de uma forma muito mística. Se eu impor as mãos, vai acontecer alguma coisa, mas não é isso. Imposição de mãos tem muito mais a ver com um testemunho do que necessariamente com um gatilho místico, um gatilho mágico para fazer alguma coisa acontecer. Alexandre, o que você quer dizer com isso? Que não é a imposição de mãos que faz alguma coisa, é Deus que faz e nós estamos impondo as mãos, usando do princípio. Mas quem faz não é o princípio, quem faz é Deus. Quem transmite o poder não é necessariamente a imposição de mãos. Existe uma semântica importante aqui. Quem transmite o poder é o próprio Espírito Santo, é o próprio poder de Deus, é o próprio Deus vivo que transmite este poder. Não é simplesmente impor as mãos. Alexandre, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se Deus não quer dar, não tem imposição de mãos que faça acontecer. É isso que eu quero dizer. Entende? Entende que a imposição de mãos não é algo místico? Ele é um sinal, ele é um testemunho, ele é um princípio de que Deus já está fazendo alguma coisa, que é da vontade de Deus que aconteça aquilo. É um princípio que usamos. E aí o poder de Deus se transmite, se manifesta, se transfere de alguma maneira. Mas não é a imposição de mãos. Outra, não é a imposição de mãos, mas é o princípio de imposição de mãos. Nem sempre quando a gente, por exemplo, aliás, sempre quando nós estamos orando, por exemplo, por alguém, entre aspas, nós estamos impondo as mãos. Porque é um princípio. Não é necessariamente você tem que tocar na pessoa. Mas é um princípio de imposição de mãos. Nós vamos ver na palavra de Deus como isso funciona. A gente vai perceber que nem sempre a imposição de mãos, especialmente em Atos, começa a perceber, quando você for ler Atos, começa a perceber que, por exemplo, em Atos 3, quando Pedro e João encontram um paralítico na porta formosa do templo, o famoso texto: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levante-te e anda, certo? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aquilo é um princípio de imposição de mãos. Mas Pedro e João pegaram no paralítico? Não. Mas é um princípio de imposição de mãos. E a gente vai ver porque isso significa imposição de mãos. Quando a gente fala sobre transmitir poder, sobre transferir poder, eu, Alexandre, vou tirar a Bíblia para vocês olharem bem no meu olho, para vocês depois não falarem que a Bíblia fala isso. Não é a Bíblia que fala isso, é um entendimento meu. Vocês estão vendo aqui, ó? É um entendimento meu, semântico, da palavra poder, que eu gosto de aplicar aqui e que faz muito sentido para mim. Se você quer guardar para você isso, ótimo, anote, pegue o seu caderno, sua caneta e anote. Se não faz sentido para você, ignora, tá? Não vai mudar o conceito da aula. Quando eu digo transferência de poder, eu consigo encarar poder de 2 formas diferentes. A primeira é poder no substantivo, poder mesmo, poder. Aquilo que a Bíblia chama de dunamis. É capacidade de fazer alguma coisa, habilidade de fazer alguma coisa, é poder. É poder na tua mão de fazer alguma coisa. Dunamis.
Só que eu também encaro que quando a gente transfere poder, ou quando Deus transfere poder, ele também transfere o verbo poder. Eu passo a poder alguma coisa, no sentido de autoridade, no sentido de responsabilidade, no sentido de comissionamento. Ou seja, quando a gente está falando de imposição de mãos, que a imposição de mãos transfere poder, ela transfere ou pode transferir o poder do dunamis, uma habilidade de fazer alguma coisa, certo? Mas ela também pode transferir o verbo poder, que envolve autoridade, que envolve comissionamento, que envolve responsabilidade. Tá? Então é a brincadeirinha que eu faço aqui com a palavra poder no substantivo e a palavra poder no verbo. E quando a gente fala de imposição de mãos, são as duas coisas de fato. Especialmente o poder. Por exemplo, quando a gente vê em Lucas 6, versículo 19, vamos abrir Lucas 6, versículo 19, diz o seguinte: toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Está vendo que não era Jesus que tocava necessariamente nas pessoas, mas as pessoas tocavam nele, e nisto se caracterizou o princípio de imposição de mãos. Em Lucas 8:46, nós vemos algo muito parecido. Lucas 8, versículo 46, nós vemos algo parecido. Contudo, Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, ele diz: contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Tá vendo que o princípio, a imposição de mãos, ela aparece no Novo Testamento, ela não é só misticismo, mas ela aparece no Novo Testamento, ela é corriqueira no Novo Testamento. Em Atos, ele é corriqueiro. A gente já vai ver bons exemplos disso, vários exemplos disso. E ela, basicamente, ela serve para quebrar uma coisa, uma resistência, uma objeção, que é a incredulidade. Basicamente, a imposição de mãos, o toque, ele serve para quebrar a objeção, a incredulidade contra aquela oração. Alexandre, da onde que você está tirando isso? Vamos abrir comigo em Marcos 6, versículo 1. Marcos 6, versículo 1, diz o seguinte: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Foi para Nazaré e os seus discípulos o acompanharam. Só isso. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? De onde vêm essas grandes coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Se você está com a sua Bíblia aberta, faça um círculo, sublinhe, asterisque, faça alguma coisa nesse versículo 5 de Marcos 6, que diz o seguinte: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O que acontece com Jesus aqui? Ele chega em Nazaré, ele começa a fazer alguns sinais, ele começa a pregar e as pessoas começam a duvidar dele. E aí vem a famosa frase: olha, não tem profeta sem honra, senão na sua própria terra. Na sua terra, o profeta não tem honra, as pessoas não o aceitam. E o versículo 5 diz: ele não pôde fazer ali muitos milagres, excetuando-se aqueles que ele fez impondo as mãos por causa da incredulidade daquele povo. Ou seja, a imposição de mãos, ela serve basicamente para a transferência deste poder, que a gente está falando aqui, a gente já vai ver como ele se manifesta, quando existe incredulidade. O que isso quer dizer? Que quando não existe incredulidade, não necessariamente precisa ser da imposição de mãos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quero dizer que a imposição de mãos, ela não é um gatilho místico, e eu vou usar essa palavra o tempo inteiro nessa aula.
A imposição de mãos não é um gatilho místico, ele é um princípio, basicamente para quebrar a incredulidade. Porque Jesus usou o princípio de imposição de mãos. E é obviamente que esse princípio permanece para a gente também usar. Ou por incredulidade de quem recebe a oração, ou a incredulidade de quem realiza a oração. Também serve a imposição de mãos para a incredulidade de ambos, ou dos dois, né, ao mesmo tempo, ou de um ou de outro, certo? E a imposição de mãos, ela tem um princípio geral, que é a transferência de poder para as pessoas, ou na vida das pessoas, este poder pode se manifestar de algumas formas diferentes. Esse poder pode se manifestar de jeitos diferentes, específicos. Então, o princípio geral da imposição de mãos é transferência de poder. Os princípios específicos da imposição de mãos, nós vamos ver agora. Abre sua Bíblia ou acompanhe comigo em Marcos 16, versículo 15, que diz o seguinte: e disse-lhes, Jesus dizendo aos seus discípulos, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Na grande comissão de Marcos 16, Jesus aqui diz: se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele nos indica impor as mãos. Impor as mãos, volto a dizer, não é um gatilho mágico, místico. Ele é um princípio. O que Jesus está ensinando aqui é um princípio. Imponha as mãos, porque o poder de Deus pode fluir por meio disso para a cura. Porque Jesus está dizendo aqui que a imposição de mãos, ela pode curar. Ou pelo menos o poder de Deus manifesto por meio da imposição de mãos pode curar. Certo? A gente meio que vê isso, não tão claro, lá no texto de Tiago 5, versículo 14, que é um texto meio nebuloso, mas só é nebuloso quando a gente não entende o contexto de Tiago. Ele está dizendo o seguinte: está alguém, versículo 13, vamos a partir do 13. Eu tenho um toquezinho aqui, eu não consigo. Se tem esse intervalinho aqui, ó, eu não consigo começar no versículo 14, entendeu? Eu não posso deixar esse versículo sobrando, entendeu? Eu tenho que ler a partir do 13. Então vamos ler a partir do 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Indiretamente, eu não estou falando diretamente, como, por exemplo, nós vimos no último texto, mas indiretamente, nós estamos falando aqui do princípio também de imposição de mãos. Tiago ainda adiciona o óleo aqui, nesse caso, porque ele traz lá do Antigo Testamento, lá do judaísmo, uma raiz do judaísmo para dentro do evangelho dos cristãos. Lembrando, gente, que é o seguinte: Tiago, você tem que dar um desconto, porque Tiago é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Toda a graça, todo o cristianismo, todo o conceito de cristãos, todo o conceito de gentios sendo salvos pela graça de Jesus era novo para ele. Era novo para a igreja inteira, certo? Ele escreveu essa epístola por volta do ano de 47, entre 47 e 50 depois de Cristo. Então a gente está falando de 15 anos depois que Jesus saiu fora. A parada era muito nova. Não tinha teologia, não tinha entendimento, não tinha discussão necessariamente. Basicamente eram só os apóstolos aqui, administrando a igreja. E administrando, gente, uma igreja que crescia exponencialmente. 3.000 pessoas em uma mensagem, 2.000 ou 5.000 na segunda. Então era um negócio que crescia tão rápido que ele teve que escrever a epístola aqui para botar a ordem no negócio. Então ele fala: tá alguém doente? Chama os presbíteros e os presbíteros então vão impor as suas mãos sobre o doente. Quer dizer que só os presbíteros podem orar sobre doenças? Não, obviamente que não. Ao longo de todas as escrituras a gente consegue entender que não, isso não é apenas para os presbíteros.
Mas Tiago aqui estabelece um princípio para os seus ouvintes ou leitores da sua carta, que eram os presbíteros. Mas o que eu quero destacar aqui não é isso. É o princípio de imposição de mãos para a cura. Ou seja, a imposição de mãos é usada para a cura. De novo, eu volto a dizer, não é o ato em si impor as mãos necessariamente. Se você está falando no telefone com alguém e essa pessoa, por exemplo, pede oração por cura e você ora por essa pessoa por cura, o princípio imposição de mãos está sendo exercido, certo? Então não seja preciosista e místico ao ponto de, não, eu preciso tocar nessa pessoa, senão não adianta. Não é assim, ok? Você pode orar pelas pessoas sem ao menos tocar, mas é o princípio de imposição de mãos aqui que está sendo levado em conta. O segundo aspecto, o propósito específico da imposição de mãos, está lá em Atos 8, no versículo 14, que é a ministração com o Espírito, ou a ministração do Espírito Santo. Em Atos 8, 14 diz, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Filipe estava em Samaria e estava um avivamento sinistro em Samaria, o povo inteiro se arrependendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo curadas, inclusive, então não quer dizer que isso é exclusivo para os apóstolos, as pessoas estavam sendo curadas por meio de Filipe, pessoas sendo libertas, endemoniados sendo libertos, e aí os apóstolos, Pedro e João, mais especificamente, ouvem falar disso e falam, vamos dar uma olhada lá o que está acontecendo em Samaria. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles, ou nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Ou seja, por meio da imposição de mãos, obedecendo ao princípio da imposição de mãos, pessoas eram ministradas, eram cheias, eram tocadas, recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Olha esse versículo para finalizar aqui, que a imposição de mãos não é um gatilho místico. Quem achava que a imposição de mãos era um gatilho místico era o próprio Simão, mágico, misticista. Ele falou, olha, os caras impõem as mãos e as pessoas são cheias do Espírito Santo. Ele olha para isso e fala, opa, eu também quero impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. E aí Pedro olha para ele e fala assim, ei, peraí, não é assim que funciona. Você não tem parte nesse ministério. Quem faz essa obra não é imposição de mãos, não é homem nenhum, é Deus que faz. Alexandre, o que você quer dizer com isso? Que não adianta, querido, você ir para uma igreja no outro lado do mundo só porque tem um pastor lá que pode orar por você. Porque a oração, a imposição de mãos, ela não é desse jeito, não funciona assim. É Deus que te dá. E você pode receber onde você estiver. Então não encare a imposição de mãos de uma maneira tão mística. Não, porque eu preciso que o cara imponha as mãos sobre a minha vida, porque eu preciso daquela unção, porque... Calma lá. Você está encarando a imposição de mãos de uma maneira um pouquinho mística demais. Não é assim que funciona. É um princípio. Mas quem faz a obra é o próprio Deus. Vamos para Atos 9. Eu vou rolando para baixo aqui que é mais fácil. Atos 9, versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, sobre Saulo as mãos. Saulo tinha acabado de encontrar Jesus. Presta atenção nisso aqui. Saulo tinha acabado de encontrar Jesus, se convertido e agora estava cego. Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos para que ele ficasse cheio do Espírito Santo. Agora, vamos para outra objeção que a gente vai quebrar aqui. Alexandre, Jesus, que encontrou Paulo no caminho, não poderia ter enchido Paulo do Espírito Santo? Por que Jesus já não fez o trabalho todo?
Paulo encontrou Jesus, Paulo se converteu com o encontro de Jesus, Paulo viu Jesus, mas ele só foi cheio do Espírito Santo depois que Ananias foi lá e impôs as mãos sobre Paulo. Por quê? Por quê? Porque Jesus, ou Deus, por meio do pedido de Jesus, que se a gente parar para pensar preciosistamente, não sei se existe essa palavra, mas de um jeito preciosista, lá em João 14, Jesus diz, e eu rogarei ao Pai e ele enviará o Espírito Santo. Ou seja, não é necessariamente Jesus que envia o Espírito Santo, mas é Jesus que pede para o Pai enviar o Espírito Santo. Então, Deus envia o Espírito Santo para a igreja, certo? E deixa o Espírito Santo para ser espalhado por imposição de mãos pela igreja. Jesus poderia ter derramado o Espírito Santo sobre Paulo? Poderia, mas deu esse trabalho para a igreja. Ou seja, a responsabilidade de mim e de você espalharmos o Espírito Santo para que pessoas sejam cheias do Espírito Santo é nossa, igreja. Certo? Então não adianta a gente ignorar o fato de que nós precisamos orar por pessoas para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Nós, como igreja, precisamos orar por pessoas para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Outro exemplo, a gente vai lá em Atos 19. Então, no primeiro exemplo, a gente percebe que a oração, a imposição de mãos, ela testifica a autoridade apostólica de João e Pedro. Filipe poderia ter ministrado o Espírito Santo na vida daquelas pessoas? Poderia. Mas de alguma razão, ou por alguma razão, não o fez para que Pedro e João o fizessem. Então, a imposição de mãos e a transferência do Espírito Santo foi uma confirmação da autoridade apostólica de Pedro e João. Aqui, nesse caso, a transferência foi feita por alguém que não era apóstolo, que era, no caso, Ananias. A parada fica um pouquinho mais democratizada. Em Atos 19, fica ainda mais democratizado quando gentios recebem o Espírito Santo pela imposição de mãos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, então foram batizados nas águas, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Ou seja, Efésios, pessoas de Éfeso, receberam o Espírito Santo por meio da imposição de mãos de Paulo, depois que eles foram batizados foram batizados nas águas. Essa ordem aqui é importante, tá? Porque existe um versículo aqui que a gente quer discutir no finalzinho, que a gente toca no assunto de batismo nas águas e impor as mãos sobre uma pessoa para que ela seja cheia do Espírito. Tá? Existe uma corrente aqui que a gente precisa prestar atenção, só ter em mente, tá? Então o Espírito Santo é também ministrado e derramado por meio da imposição de mãos. Ao mesmo tempo, a imposição de mãos serve para comissionamento, serve para dar autoridade, para dar responsabilidade. Isso aconteceu lá no texto que nós vimos, em Números 27, quando Moisés transfere autoridade sobre Josué por meio da imposição de mãos. Em Mateus 10:1, Jesus faz isso com os discípulos, impondo as mãos, dando a eles autoridade antes de comissioná-los para ir para as aldeias circunvizinhas, orar, libertar e pregar a respeito do reino de Deus. E em Atos 6, nós voltamos a ver isso, a imposição de mãos servindo para comissionamento, dizendo: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, eles já eram cheios do Espírito, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe,
Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, estes 7 homens aqui foram comissionados a administrar a igreja aqui em relação à comida, ao serviço e à administração da igreja de maneira geral, sendo sobre eles impondo as mãos. Ou, aliás, Pedro e os apóstolos impondo as mãos sobre esses homens. Eles foram comissionados por meio da imposição de mãos. Isso volta a repetir quando Barnabé e Paulo são chamados à missão na sua primeira viagem, em Atos 13, versículo 1, que diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuado, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, Barnabé e Saulo foram comissionados para a sua missão, para aquilo que precisavam fazer, e foi sobre eles, ou as pessoas impuseram as mãos sobre eles, para que eles viajassem e cumprissem o seu chamado. Isso Paulo passa também para Timóteo, em 1 Timóteo 4. Falei para vocês que a gente ia ler texto para dedéu hoje. Estamos lendo texto para caramba hoje. Não te faças negligente, 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o que te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Ou seja, o chamado de Deus para Timóteo, a confirmação do chamado de Deus para Timóteo foi feito por meio de imposição de mãos. Por isso, ainda se faz hoje um ato oficial de imposição de mãos quando você consagra alguém a pastor. Quando você declara que alguém é pastor de uma igreja. Quando você declara que alguém está entrando no ministério para servir naquele ministério, você impõe as mãos. É um princípio para comissionamento, para responsabilidade, para transmissão de autoridade. Da mesma forma, imposição de mãos foi usado para sinais e maravilhas. Qual que é a diferença de cura e sinais de maravilhas? Só para a gente ser preciosista aqui. Cura doenças. Coisas que são curáveis. Por exemplo, a gente ora por cura por uma gripe. Isso é curável. Quando a gente fala de sinal e maravilha, a gente está falando de milagre, a gente está falando que aquilo que é contra a natureza. Por exemplo, uma pessoa ressuscitar. Isso é contra a natureza. Isso é um sinal. Isso é uma maravilha. Isso é um milagre. É diferente de uma cura. Vocês estão entendendo? Então, sendo preciosista, isso acontece. Isso aconteceu com os lenços de Paulo, quando Paulo as pessoas deixavam os lenços de Paulo sobre os doentes eram curados. Isso aconteceu com os efésios. Isso aconteceu com uma galera em Atos. Sinais e maravilhas também foram realizados por meio da imposição de mãos. A imposição de mãos, por natureza, também serve para abençoar. Se ela cura, se ela transmite autoridade, se ela transmite responsabilidade, ela também serve para abençoar. Quando a gente volta para o Antigo Testamento, a gente vê uma oração muito bonita, que é a oração sacerdotal, alguns chamam de oração araônica, porque ela é de Arão. Em Números 6, 22, ela é uma oração que leva os princípios... Número 6, 22. Eu que abri errado aqui. Número 6, versículo 22. É uma oração de imposição de mãos. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Olha só, dir-lhes-eis. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te levante o rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa expressão, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, pode ser, de certa forma, encarada como uma espécie de imposição de mãos.
E aí surgem algumas perguntas, algumas coisas, algumas objeções em relação à imposição de mãos. E o primeiro texto que as pessoas lembram está lá em 1 Timóteo 5:22, que diz o seguinte, Paulo dizendo a Timóteo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a mesmo ou a ti mesmo puro. Alexandre, o que significa esse texto no final das contas? Existem duas explicações para esse texto, basicamente. A primeira delas, por causa da conjugação do verbo aqui no grego. Ela pode se referir ao batismo nas águas. Tá? Existe esta possibilidade de que esse texto, Paulo estava se referindo ao batismo nas águas. O que ele queria dizer? Não imponha as mãos sobre alguém quando você vai orar para que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, antes que essa pessoa se batize nas águas. Antes que essa pessoa se converta de verdade. Antes que essa pessoa se arrependa dos seus pecados. Você lembra do princípio de batismo das águas que a gente viu nas aulas passadas? Se você não viu, volta lá para a aula 29, se não me engano. 29, a gente falou de batismo nas águas. Batismo nas águas é um ciclo. Você se arrepende, você crê e você se batiza. Esse ciclo, ele participa em Atos, isso acontece em Atos. Então, para os apóstolos, o batismo era um conjunto de arrependimento, crença e ato, batismo nas águas mesmo. O que Paulo, existe a possibilidade de Paulo estar falando aqui, Timóteo, não ore por alguém sem que essa pessoa tenha se arrependido, sem que essa pessoa tenha crido e sem que essa pessoa tenha se batizado, porque você não sabe se ela está crente ou não. Então não torne-se cúmplice de pecados de outra pessoa. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é uma questão de autoridade, de comissionamento. No seguinte sentido, Paulo dizendo a Timóteo, olha, não deposite sobre alguém a autoridade, não deposite sobre alguém a responsabilidade de, por exemplo, liderar a igreja, liderar alguma coisa na igreja, administrar a igreja, sem que esta pessoa esteja preparada para isso. Não faça isso antes da hora. Porque você vai acabar sendo cúmplice do pecado desta pessoa. Então, não faça isso antes da hora. Ambas as interpretações são válidas, tanto faz, todas elas levam para o mesmo sentido. Não impõe as mãos precipitadamente. Ou dando autoridade, ou orando por uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, alguma coisa, sem que ela ao menos tenha se arrependido dos seus próprios pecados. Certo? Segundo assunto que surge por aí mas e se algum pastor endemoniado orar por mim? Eu vou pegar os demônios dele? Os demônios dele vão passar para mim? De novo, o princípio de imposição de mãos não é um gatilho mágico, não é um gatilho místico, ele não tem um fim em si mesmo, ele é um princípio divino. Não se tem na palavra de Deus, em nenhum lugar, o diabo usando o princípio de imposição de mãos. Não tem como alguém chegar para você querendo abençoar a tua vida e os demônios da pessoa passar para você. Não seja assim tão místico. Agora, é para colocar a tua cabeça debaixo da mão de alguém, de qualquer pessoa? Também não recomendo. Também não recomendo, porque não faz sentido. Não faz sentido você chegar para alguma pessoa que você nem conhece, você não conhece o ministério, você não conhece o que a pessoa faz, você não sabe o que a pessoa faz, e simplesmente fala assim, põe suas mãos sobre mim e ore por mim. Gente, sabe? Mais maturidade nesse negócio aí. Mais maturidade nesse negócio. Cara, deixa pessoas que mentoreiam você, pessoas que discipulam você, pessoas que ajudam você a imporem as mãos sobre você. Porque são pessoas que você conhece, são pessoas que você sabe que tem alguma coisa para transmitir para você, sabe que podem transmitir a você uma certa responsabilidade, sabem que podem transmitir para você certo comissionamento, certo ministério, alguma coisa para fazer. Certo? Então, não seja místico com isso. Pelo amor de Deus, acho que a raiz da aula aqui, a moral da história da aula aqui é não seja místico, seja maduro. Seja maduro. Se a gente começou a aula dizendo ou lendo Hebreus 6, falando que a gente precisa sair do leite e ir para o alimento sólido, e para ir do leite para o alimento sólido, a gente precisa entender a imposição de mãos, então entenda a imposição de mãos como um adulto entende. E não como uma criança entende, querendo que, porque eu preciso da imposição de mãos daquela pessoa. Para, gente.
Deus vai abençoar a tua vida para aquilo que ele chamou você. Não se preocupa. Você não vai depender da unção de alguém para que você cumpra o chamado da tua vida. Deus sabe, não funciona assim. Deus não tá, o propósito de Deus na face da terra não tá assim passível desse erro de você um dia não pegar a oração de alguém e tipo, acabou a minha vida, eu nunca mais vou conseguir ser relevante na vida e no reino de Deus porque eu não peguei a oração daquela pessoa. Gente, isso não existe. Acalme-se, não se aflija, certo? Então encare isso com uma maneira simples, com uma maneira leve. A imposição de mãos é um princípio, ele existe, ele continua existindo no Novo Testamento, mas ele é leve, ele é tranquilo, ele é maduro, certo? Não é para acontecer a cada esquina, não é para acontecer em todo lugar, não é para acontecer assim Cara, é leve. Encare isso de uma maneira leve. Temos alguma pergunta no chat? Vamos ver se temos alguma pergunta no chat. Eu tenho uma pergunta. Manda. Pensar assim, eu tenho um propósito de Deus para a minha vida e todos nós temos. É possível que algo algum poder, alguma habilidade, algum talento, alguma autoridade que eu precise para o cumprimento desse propósito venha para a minha vida mediante sempre imposição de mãos. Falso ou verdadeiro? Tá perguntando para mim ou para a galera? Perguntando para você. Falso ou verdadeiro? Eu, Alexandre, falso. É. Norberto, para você é verdadeiro? Para mim é verdadeiro. Justifique sua resposta. Vamos brincar aqui. É possível que exista alguma autoridade na pessoa de alguém que eu precise. E, de fato, essa pessoa pode impor as mãos sobre mim Ah, e não, ter isso sim. Isso é verdadeiro. esse aspecto. Isso é verdadeiro. Outra coisa que eu observo muito, e talvez seja a dúvida de outros também, é o seguinte: impõe as mãos, a pessoa cai. Ela está caindo no espírito, ela pode estar endemoniada ou pode simplesmente estar se jogando no chão. Para mim, a pergunta é para todo mundo. Para você, o que você pensa? Pode ser tudo. Pode ser tudo. A pessoa pode estar fingindo, a pessoa pode estar caindo no espírito, a pessoa pode estar endemoniada. Pode ser tudo. E se o demônio pega em você se você estiver orando? Não, impossível. Impossível, gente. Outra coisa que também já me perguntaram é o seguinte: vou num salão de barbeiro, e aí eu não tenho certeza sobre a orientação sexual do sujeito que está mexendo no meu cabelo. Pelo fato de ele estar com a mão na minha cabeça, isso é imposição de mãos? Não. Mas é o receio de muitos, que eu já vi. Sim. Ok, respondido. Fechou? Eu tenho na verdade, uma questão que... Peraí. Certinho, obrigada, viu? Tchau, tchau, boa noite. Ai, fica aqui para mim, por favor. Sorry. Uma vez aconteceu de eu saber, né, que a pessoa estava em pecado e essa pessoa ela orou por mim. E eu sabia que estava em pecado, né, na hora, e eu sempre escutei muitos crentes falando: eu não deixo qualquer um orar pôr a mão na minha cabeça e tal, né? Na hora eu fiquei meio assim, aflita, né? Mas logo assim, Deus me deu a tranquilidade de que não passaria nenhuma maldição, assim, sabe? Eu tive o discernimento de Deus na hora de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem mesmo. Mas se fala muito isso na igreja, né? Eu, como era recém-convertida, se fala muito assim: eu não deixo qualquer um pôr a mão na minha cabeça e vai passar maldição para mim, essas coisas. É que eu acho assim, o princípio de imposição de mãos, ele é simples, mas ele não é banal. O que eu quero dizer com isso? Ele tem valor, né? Cara, o que um cara... E assim, eu não estou julgando, né? Tipo, o cara estava em pecado. Tá, e talvez você também estivesse. Talvez você brigou com o Gus bem naquele dia lá, falou que não devia e estava em pecado também.
certo? Então, em pecado é relativo. O que a gente entende aqui é que provavelmente era um pecado, uma iniquidade grave e tal, a pessoa não se arrependia disso e tava ali bagunçando o coreto, porque tava impondo as mãos sem que, tipo, cara, se arrependesse daquilo que ele estava fazendo. Imagino que É seja isso. exatamente isso. A pessoa, ela estava em pecado, mas depois a gente foi descobrir, né? Mas a pessoa estava vivendo uma vida de pecados, sem se arrepender, obviamente, porque ela estava vivendo aquela fase ali, só que estava agindo na igreja como uma pessoa, um líder, né? Nessa situação que aconteceu isso. A pessoa que É muito banalizou fácil falar em pecado, realmente, pecado, todo mundo, todos nós estamos em pecado, mas era uma situação um pouco diferente, assim. Ela que banalizou o negócio, a pessoa que banalizou o negócio. Não tem, o problema não está com você, o problema está com ele. Se ele orou... Tá, mas isso faz mal? Fez Para mal para mim, você? por exemplo? Não. Não faz. Não faz, fica tranquilo, não se preocupa. Faz mal para ela, isso faz. Isso, sem dúvida. Faz mal para ela, a tremenda cara de pau. Mas para você não fique tranquilo. Fica sossegado, sem preocupação não. Não pega nem você não, tá? Não se preocupa. Agora eu fiquei em pecado também, porque não relaxa, não atraiu maldição nenhuma sobre sua vida, Você não é o bode expiatório, gente. Você não é o bode expiatório que Arão colocava as duas mãos e o pecado ia para o bode, tá? Não se preocupa não. Mais alguma questão? Ô Alexandre, depois você falando aí dessa aula, o que eu percebo é que imposição de mãos tem muito a ver com, vamos dizer, Deus trabalhar em cooperação com o homem, né? Trabalhamos juntos. Deus, faça, eu vou lá e faço. Então, esse fato aí, acho que é bem legal, então, dentro desse princípio, assim, preciso de vocês, nós somos uma equipe, né? Uma equipe que vai dar certo. E eu queria fazer só um comentário sobre o lenço de Paulo, não para se apegar como uma crendice, né, que existe em vários lugares aí, mas também não deixa de ser o princípio de imposição de mãos para aqueles que talvez, não sei, né, mas porque a Bíblia não fala, mas que não estavam sendo crédulos, né, porque poderia só ser liberada uma palavra como Jesus fazia, né, em alguns momentos libera só uma palavra que está tudo certo. Talvez algumas pessoas não se pegaram. Então pega, leva isso aqui, põe lá, e é o mesmo princípio operando, por causa talvez da incredulidade de quem estaria recebendo. Pode. Tem uma outra impressão além dessa no texto, é que a impressão que deu é que eles usaram o lenço de Paulo para agilizar. Era tanta gente, era tanta gente que ele não conseguia orar por todo mundo. A impressão que dá é que ele pegou o lenço dele e falou assim, cara, joga o lenço aí na galera aí que tá valendo o princípio. A impressão que me dá é essa. Só que ele era Paulo, né? Certo. Ele era Paulo, né, cara? Não vem com essa de jogar paletó e tal, gente. Menos. Bem menos. Bem menos. O planeta Terra chamando, puxa o fio da pipa, pés no chão, com calma. Bem menos. Mas sabe o que eu vejo? Essas questões, ainda mais nesses movimentos carismáticos, que eu acredito que a maior parte das pessoas aqui participaram, né? E não deixam de ter sido tocados um dia na sua vida. Um exagero que hoje, realmente olhando, eu falei, meu Deus, né? Mas talvez o exagero, ou não sei, também não sei o que aconteceu, vem nos trazendo um equilíbrio. Né? Vamos operar mais com sei lá, né? Vamos ouvir mais o outro lado, vamos ver, mas realmente eu não posso jogar essa parte. Acho que você tocou num assunto importante, que é o equilíbrio. A parte da igreja esqueceu da imposição de mãos, ignorou por completo a imposição de mãos. Algumas pessoas se traumatizaram tanto que esqueceram da imposição de mãos e não fazem mais, e outros só fazem e banalizam a imposição de mãos. O que a gente precisa achar é o do make, é o princípio do meio. É fazer, mas não banalizar. Eu acho que aqui se trouxe uma palavra importante que é o equilíbrio. E equilíbrio tem a ver com maturidade, que é o que tem a ver com Hebreus 6. Então, entender a imposição de mãos com maturidade
é ter equilíbrio em saber usá-lo. Mais alguma coisa, galera? É isso? Fechado? Partiu Netflix e pizza? Então, beleza. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado por mais uma aula. Boas perguntas, assuntos cabeludos e espinhosos, mas a gente vai avançando. Deus abençoe. Obrigado, gente. Até a próxima.